Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Ele é constituído de 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 8, que trata da 7ª lei moral, que é a lei do progresso. Nós estamos no subitem que trata da marcha do progresso. Então, o progresso ele tem uma direção, ok? E um ritmo. A marcha do progresso. E nós estamos hoje, vamos começar aqui na questão 784, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: a perversidade do homem é imensa. É uma afirmação. Porque somos imperfeitos ainda. A maldade é o que caracteriza maldade como imperfeição, ok? Quanto mais imperfeitos, mais o mal se destaca com cores que podem chegar, sim mesmo, a essa perversidade. Mas o fato de sermos maus, mal, é ser imperfeito, ok? Que o bem é perfeito. Então, é uma construção que vamos fazendo ao longo do tempo. Aí, nós falamos até da marcha, né? Então, Kardec diz: a perversidade do homem é imensa. Pelo menos do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar? Isso lá no meio do século XIX. E os espíritos respondem: enganas-te, enganas-te. Observa bem o conjunto. Alguns, realmente, não é? Alguns podem até... Nós percebemos ainda hoje a perversidade. Mas aqui os espíritos superiores nos pedem para observarmos o conjunto, a humanidade. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é o mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Porque aí teremos o quê? Os contrastes. São os contrastes que nos impactam. Sutilezas facilmente, às vezes vamos deixando passar até porque vai dar trabalho. Mas na medida em que deixa de ser sutil e dentro de nós, não é? Fazer isso ou isso, tanto faz, aquele faz, quer saber, é tudo a mesma coisa. Com o tempo, vão aumentando os contrastes e chega um momento que isto aqui é horrível, eu quero estar aqui. E aí eu deixo para trás as sombras e busco a luz, que também está em mim, mas é construção, não é? Fazê-la brilhar. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível, pelo contraste, a necessidade do bem e das reformas. 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Excelente pergunta, porque também é o mesmo obstáculo dentro de nós. O que está no macro, no mundo, também está no micro, aqui no micromundo, que somos nós, não é? O maior obstáculo ao progresso, eles colocam 2. Ele pergunta no singular, mas eles respondem no plural. O orgulho e o egoísmo, as 2 chagas morais
da humanidade. Todas as outras são filhotes. Orgulho, se achar melhor do que os outros irmãos de humanidade. E egoísmo. Eu quero para mim, eu quero para mim, eu penso em mim, e só em mim, e depois disso, eu, e eu, e eu, e eu, e eu. É meu, e eu. E o orgulhoso é meu e é melhor do que o dos outros. Eu sou, aquela história, né? A última bolacha do pacote. Só que a pessoa esquece que a última bolacha do pacote é sempre a mais quebradinha, não é? É a ironia. Muito bem, então os espíritos superiores respondem que os maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Então, não existem obstáculos para o progresso intelectual. A inteligência vai descobrindo, até porque, não é? Ela vai se ater o quê? A resolver os desejos de melhoria da qualidade de vida material. Todo mundo tem esse interesse, então só vai para frente, não tem que criar obstáculos. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, do egoísmo e do orgulho. Então, o progresso intelectual pode, se não estivermos vigilantes, dobrar, ficarmos mais orgulhosos, porque, nossa, como eu sou inteligente, tenho XYZ certificados, prêmios, e egoístas, porque, afinal, o orgulho ele alimenta muito bem o egoísmo, não é? A pessoa vai se tornando tão com uma sensação ilusória de que é melhor, que ela merece mais que qualquer um. Então, é ela mesma, tem que ser atendida em primeira instância. Mas estão irmãos gêmeos, bem unidos para a nossa queda, se não estivermos atentos, né? Então, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Interessante, não é? Bom, vamos continuar ali. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrestres, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Então, nós vemos que não é o fato da pessoa ter dinheiro, posição social, ou mesmo intelectual, que a torna feliz. Existem pessoas extremamente infelizes. Mas aí tem aquilo, né? Mas você tem tudo. Por que você está infeliz? Por que você se sente vazio ou vazia? Você tem tudo. Tem tudo. Tem coisas materiais. Só que coisas materiais não preenchem aqui. Dentro de nós é imaterial, não é? Então, como é que eu posso usar algo material para preencher algo imaterial? O nosso interior só se preenche quando o espírito que somos fica bem por estar fazendo aquilo para o que veio. Ah, mas eu não lembro. Olha a bússola. Eu estou me sentindo bem? Não, não estou. Então, eu estou desviado do caminho. Ah, mas eu tenho tudo, mas não estou me sentindo bem. Então, não é isso. A resposta não está aí. Eu tenho que continuar buscando. E é isso que vai acontecer com a humanidade. No início parece que é isso, não é? A pessoa vai, tem, mas ela quer, e ambição, poder e tudo isto.
Mas com o passar do tempo, dos séculos, o ser humano vai percebendo exatamente isso. Eu tenho, durante séculos eu tenho tido. E o que isso tem me trazido? De satisfação, de sentimento de plenitude, de paz. Não tem ajudado. E nós vamos reencarnando com uma nova visão de nós mesmos, do mundo, e começamos a querer mudar, e começamos a nos esforçar nesse sentido. Progresso, progresso, progresso. Então ele diz, não é, que esse estado de coisas durará apenas algum tempo, mudará à medida que o homem, que o ser humano, o espírito encarnado, compreender melhor que além dos gozos dos bens terrenos existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. E quantos de nós não estamos buscando já isto? Não é? Muitos, muitos mesmo. Mas o que vai para as notícias dos jornais? Não são as boas histórias, porque as boas histórias não vendem notícias. São as histórias mesmo da maldade, da perversidade. Essas vendem notícia. Não é? Das fofocas, das guerras, das oposições, malquerenças, tudo isso vem de notícia. Então, nós vemos, e se ficarmos vendo muito tempo, vamos acreditar que a humanidade está mesmo perdida. Mas como é que podemos estar indo para um mundo de regeneração como uma humanidade perdida? Não, a humanidade não está perdida, mas alguns daqueles que estão na humanidade atual não vão ficar aqui, porque estão determinados a continuar a fazer escolhas infelizes, que infelicitam as comunidades, mas que logo à frente vai trazer para cada um desses corações a resposta da justiça divina. Jesus nos diz nas bem-aventuranças: os mansos herdarão a terra. Aqui ele faz uma referência a buscarmos sobre o egoísmo no capítulo 12, que está mais à frente. Vamos passar por lá, então. Quando chegarmos lá, veremos isso. Kardec faz um comentário aqui nessa questão. Vejamos. Diz-nos Kardec: há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente. Vou começar de novo. Há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Até já vimos isso antes, não é? Entre os povos civilizados, e não vamos esquecer que nós estamos no meio do século XIX, ok? Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, o mais civilizado, vamos dizer, no correr desse século, todos os estímulos desejáveis ao progresso, não é? Por isso mesmo, atingiu um grau até hoje desconhecido. Estamos aí falando da Revolução Industrial. Foi um boom para a humanidade, tudo mudou. Muito falta para que o segundo, o progresso moral, porque o progresso intelectual ele impacta diretamente. Estamos aí, não é? O mundo todo, numa aldeiazinha global, unidos pela internet. Tantos recursos que há 30 anos não tínhamos. Mas, diz Kardec, muito falta para que o progresso moral esteja no mesmo nível do intelectual e, contudo, comparando-se os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Com certeza. Por que, então, essa marcha ascendente haveria de parar? De preferência com relação ao moral, do que com relação ao intelectual. Nada vai parar,
Porque o progresso é uma lei. Nós vamos continuar progredindo, nada está dando errado, tudo está dando certo. A lei de Deus é imperiosa. Podemos, como já vimos ontem, não é? Podemos atrapalhar, mas não podemos impedir que a vontade de Deus se efetive. Ok? Por que não haveria, diz Kardec, entre o século XIX e o 24º século, nossa, ele foi adiante, né? Já passou por nós, que estamos no 21º século. Por que haveria entre o século XIX, em que ele está escrevendo isso, e o século 24, tanta diferença quanto existe entre o 14º século e o século XIX? Então, aqui 500 anos, não é? Que ele está trazendo um período de 500 anos. Século XIX ao 24, do século XIV ao século XIX. Duvidar disso seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, vejamos, ele está dizendo que, quando chegarmos ao século XXIV, comparando com o século XIX, haverá muito progresso intelectual, e já virou assim, sei lá, 20, 30, 40 vezes o que era no século XIX, e o progresso moral não necessariamente não vai estar, né, no mesmo nível de velocidade de avanço, mas 500 anos de humanidade, moralmente progredimos sim, e progredimos bastante. Aí ele nos traz um período de 500 anos em que vemos isso, do século XIV ao século XIX, nós tivemos no século XIX, enfim, o fim da Inquisição, que queimou muitas pessoas lá no século XIV, no século XV, né? Ainda no século XVI. Então, nossa, melhoramos muito moralmente, não é? E é isso, vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos com mais um Projeto 15 Minutos. Até lá, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.